Oi, gente, continuo a fazer uma provocação. Existe um jeito de se ir ao futuro? E hoje, ao abordarmos o ecossistema de Elon Musk, seus múltiplos empreendimentos, nós vamos olhar pela perspectiva da conceituação. Quer dizer, o que faz o Elon Musk ir além de simplesmente estabelecer um novo negócio de maneira global. Por trás dessa sua iniciativa tem alguns conceitos, os quais a gente vai compartilhar com você hoje. Não se esqueça de realizar um comentário, trazer uma pergunta, uma sugestão, para que a gente mantenha a conversa em andamento. Então, gente, hoje a gente está participando na nossa conversa, trazendo a figura do Elon Musk, para a gente entender melhor o seu ecossistema. Como a gente pode ver aqui, né? Eu destaquei Tesla automotivo e Tesla, o R é de reabastecimento ou rede de recarga, né? Na verdade, a Tesla quer dominar não só a questão da manufatura, da produção, da assistência técnica dos seus veículos elétricos, como também quer ter a sua própria rede de recarga dos carros elétricos. Então tem todo um conceito por trás também do que significa a Tesla como rede de recarga. Pois bem, dentro do ecossistema do Elon Musk, a gente não fica só limitado a Tesla, à questão do automotivo. Então nós temos o SpaceX, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, dessas áreas, que meio que são as áreas de domínio do seu ecossistema. Tem o Starlink, tem The Boring Company, tem o Neuralink, tem o OpenAI, né, a inteligência artificial aberta, e tem a SolarCity, né, que é também vinculada à questão da energia solar, dos telhados, de captura com as placas solares e as paredes que são baterias de armazenamento da energia. Na verdade, a gente pode simplesmente pesquisar e olhar o que o Elon Musk está fazendo. Mas a minha abordagem hoje, ela tem muito mais a ver com a questão nos seus empreendimentos, com a questão do que a gente pode chamar de conceituação. Então tem aí Tesla automotivo, Tesla energia, baterias, rede, né? As gigafactories, as tetrafactories globais, Tesla como sistemas, né? AI e Big Data. Tem a SpaceX, que é a empresa que está não só construindo foguetes, montando foguetes, mas também está indo para o espaço como um meio de transporte. Boring Company, na verdade falta o D aí, né? The Boring Company, assim que é chamada, que é da construção de túneis. Tem a questão das ações da Tesla estarem sendo negociadas debaixo do grupo de elite ou dentro do grupo de elite, que é o SP500, né? O fato de eles terem investido 1,5 bilhão de dólares em bitcoins, já lucraram mais de 100 milhões, porque fizeram uma compra na baixa, venderam na alta, quer dizer, acabaram até fazendo uma especulação, e a abertura para aceitar os bitcoins nas compras dos seus carros. Nós vamos ver, porque sempre tem novidade, a cada
nova incursão, a cada nova oportunidade, o Elon Musk faz questão de aparecer. E tem Neuralink, que é cérebro para máquinas. Então, ao final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Elon Musk e sobre a sua personalidade, né? É uma persona, é uma celebridade, é um cara que tem um poder de influência, de impacto no mercado altíssimo. E é importante a gente analisar um pouco, entender um pouco essa perspectiva. Pois bem, vamos iniciar pela Tesla, né? Pela Tesla Automotivo, né? A Tesla Automotivo, e a gente viu muito no vídeo passado, eu vou deixar o link aqui, né? Que não é um car business, ou seja, não é um negócio de veículos, não é uma montadora, como a gente costuma entender montadora, né? Toyota, Mercedes, General Motors, Ford, etc., Volkswagen, etc. Na verdade, é um trabalho feito em cima do veículo elétrico, porque se ela é montadora única e exclusivamente para montar veículos elétricos. Mas é mais, trabalha no conceito da sustentabilidade, né? Trabalha na questão da energia elétrica como meio de combustível e o seu armazenamento. E a questão não só da sustentabilidade, mas também da liberdade de você colocar o seu veículo na garagem à noite, plugar na energia elétrica e deixar carregando, assim como nós fazemos com os nossos celulares, né? Dentro da conceituação da Tesla Automotivo também tem a questão de ser um carro como software. Então, realmente, assim como o telefone, o meio de comunicação, na época analógica, ele era simplesmente um meio de comunicação, hoje o celular é encarado como um software, é encarado como um aparelho de mão com múltiplas funcionalidades. A mesma coisa, o carro está se transformando como um item que se mistura como sendo um software, né? E aí você tem a inteligência artificial, você tem uma pegada onde realmente a Tesla está no ponteio, que é o chamado FSD, que é o veículo autônomo, que é o autopiloto para diferentes rodovias, diferentes vias, diferentes regiões onde estarão sendo mapeados e trabalhados e liberados para que o carro se conduza sozinho, mas, bem entendido, são 5 níveis de autonomia, sendo que o 5º nível é o pleno, é o total, que é o chamado FSD. Mas o FSD não se alcançou até os dias de hoje de maneira plena, de maneira efetiva, de maneira liberada oficialmente. O que se tem são versões beta que não passam do 3º nível. O 3º nível demanda que o motorista esteja a postos no lugar do motorista e, em razão de um alarme que venha a ser disparado, ele assuma o controle do veículo. Pois bem, também debaixo do conceito Tesla Automotivo tem o Big Data. E aí nós vamos ver, se você quiser pesquisar já de imediato, mas você tem um veículo carregado de pontos de conexão com o mundo externo, principalmente com câmeras, onde tudo isso é
transmitido para a central da Tesla e é processado debaixo desse conceito de Big Data, onde todas as informações, uma vez bem trabalhadas, têm um valor, são de um valor muito importante, não só para a própria Tesla, como para os seus clientes, como para o seu ecossistema. Até como curiosidade, recentemente a Tesla entrou também no ramo de seguro. E aí você tem uma conexão seguro, Big Data e base de clientes. Então, se você tem um veículo Tesla e eu sei aonde esse veículo pode criar problema, pode dar problema, ou eventuais sinistros, eventuais acidentes, eu sei como processar o seu conserto, eu sei como resolver, ou eu sei substituir e reaproveitar numa situação de perda total, eu consigo agir como seguradora e aí eu utilizo essa diferença, que é praticamente 8%, né, entre o que uma seguradora normal ganha e o que a seguradora, dentro de uma concepção vertical de atuação da Tesla, ou seja, ela vai desde fazer o veículo, ela faz a manutenção do veículo, ela faz a participação no carregamento, na rede de recarregamento de energia do veículo em postos espalhados pelas regiões onde tem clientes, e agora ele usa o Big Data não só para promover o seu seguro, mas para pontuar o risco do seu segurado. Por quê? Porque a Tesla tem o histórico completo do seu estilo de dirigibilidade. Então eu vou saber se você, independente da idade, independente do gênero, independente da sua região, eu sei, através do Big Data, que tipo de motorista você é. Então eu consigo definir um seguro muito apropriado a você e não preciso distribuir, né? Não preciso fazer com que o bom motorista carregue os custos inerentes ao mau motorista. Ou não preciso atrelar o estereótipo de jovem como um motorista em aprendizagem e, consequentemente, com risco alto. Pode ser que não. Pode ser que, apesar de ser jovem, ele venha a ser cuidadoso, ele venha a dirigir nas horas adequadas, ele não vai para a balada e volta para casa de madrugada. Isso tudo o Big Data vai informar. Então, obviamente que nós temos que considerar aí a questão da privacidade, mas eu estou só elencando e trabalhando e esclarecendo tudo aquilo que está por trás do empreendimento do Elon Musk. É claro que tem muito mais particularidades, mas estou lhe passando o grosso para a gente poder entender melhor o que significa o Elon Musk, né? Aí nós temos a Tesla Indústria, também é um novo conceito. O novo conceito das Gigafactories e, como nós vimos no vídeo passado, da Terafactory, onde você tem uma abrangência global. Hoje você tem as diferentes localidades onde você tem as fábricas, as Gigafactories, né? E você tem, por exemplo, na China, a primeira fábrica, o primeiro business onde não existe o sócio local. Então, o governo chinês,
para você ver o peso, a influência, a importância do Elon Musk com a Tesla automotiva. Ou seja, na questão da manufatura, o Elon Musk foi recebido de braços abertos pela China, e a China, o governo chinês, abriu uma exceção. Permitiu que o Elon Musk instalasse a sua indústria em território chinês sem precisar atrelar a um sócio local, né? Tem também a questão na indústria dessa engenharia exponencial, né? É muito forte, a gente fala do R&D, né? Research and Development, né? A questão do laboratório interno, mas esse conceito permeia toda a indústria, permeia todo o pessoal de engenharia da Tesla. Então, com isso, você atrela muito fortemente o produto, o processo produtivo e, obviamente, a questão do sistema, a questão do software. E, debaixo disso, a distribuição de energia. Quer dizer, até no conceito de construção da máquina, da construção da manufatura, construção da indústria, nós já temos aí também a questão da energia e da sustentabilidade. Pois bem, uma outra área dentro desse ecossistema é o SpaceX, que tem a ver com a conquista do espaço. Então, muito mais do que simplesmente fazer um foguete, tem a manufatura, tem o preparo da construção do foguete, tem o transporte, tem os serviços, né? E aí tem o fator 10, que é o fator de trazer a economia. Hoje, o conceito por trás da SpaceX é realizar 10 vezes mais o que se realizava tradicionalmente com relação a levar satélites para o espaço, a levar astronautas para o espaço, a ter missões espaciais, ou seja, até como um exercício de elasticidade da tecnologia, né, do progresso, da vanguarda, você trabalha com o conceito de é possível fazer a mesma coisa com 10%, ou com esse valor eu consigo fazer 10 vezes mais. E é isso que tem sido uma marca na SpaceX, tanto é que a SpaceX fez uma parceria com a NASA e nós vemos, inclusive, no lançamento final de abril de 2021, né, a conferência rápida, o Elon Musk com a sua máscara de cowboy, né, uma máscara diferente, né, o jeito que ele usa, fazendo a preleção final minutos antes dos astronautas serem embarcados no foguete, né, para em seguida serem lançados ao espaço e conectar com a estação espacial em órbita da Terra. Foi aí que foi lançado o Falcon 9, né? E debaixo desse conceito da reutilização da carcaça do foguete, permitindo aí o trabalho do fator 10, que é a economia pela reutilização. Então nós vamos ver muito falar do Falcon 9, já tem especulação acerca do Falcon 10 e o Dragon 2, que também é um bólido, um foguete de transporte, de colocação de satélites no espaço, né? A parceria com a NASA, nós falamos, né? Em abril, a gente vê os 4 astronautas embarcando para a estação espacial, né?
inclusive dos astronautas é uma mulher. A gente vê que o valor de mercado da SpaceX já alcançou 74 bilhões de dólares. E tem aí uma conexão muito forte entre a SpaceX e a Starlink. Por quê? Porque haverá um esforço monumental para distribuir satélites de baixa órbita, que a gente vai ver a hora que a gente trabalhar um pouquinho os dados da SpaceX, que a gente viu agora, e da Starlink. Pois bem, as conquistas da SpaceX, que incluem o primeiro foguete de combustível líquido com financiamento privado a chegar à órbita da Terra, o Falcon 1, em 2008, a primeira empresa com financiamento privado a lançar, orbitar e recuperar uma nave espacial, foi o Dragon, em 2010, a primeira empresa privada a enviar uma nave espacial para a Estação Espacial Internacional, Dragon, em 2012, o primeiro pouso propulsivo de um foguete orbital, que é o Falcon 9, em 2015, a primeira reutilização de um foguete orbital, que é o Falcon 9, em 2017, a primeira a lançar uma espaçonave privada em órbita ao redor do Sol, o Tesla Roadster, carga do Falcon Heavy em 2018. Aqui abro um outro parênteses, né? Ele sempre é histriônico, sempre fazendo coisas malucas, né? E a primeira empresa privada a colocar astronautas em órbita e enviá-los para a Estação Espacial Internacional, né? Aí tem as missões Demo 2 e Crew 1, e até 31 de dezembro de 2020 a SpaceX já havia transportado 20 missões para a estação sob um contrato de reabastecimento de cargas espaciais. Além de ter efetuado um voo de demonstração não tripulado da espaçonave de transporte humano, Dragon 2, né? Crew Dragon Demo 1, em 2 de março de 2019, e o primeiro voo da Dragon 2 com tripulação em 30 de maio de 2020. Obviamente, a fonte Wikipedia ainda não está atualizada, mas nós temos as novidades que aconteceram agora, final de abril de 2021. Pois bem, a Starlink é uma outra empresa que trabalha o conceito de constelação de mini satélites. Então, não só é a questão de você ter o satélite, mas é a questão de você distribuir através de uma constelação, que não será pequena, gente. Nós estamos falando em 30 mil satélites de pequeno porte, um pouquinho maior do que um micro-ondas, que deve ficar orbitando a Terra na chamada órbita mais baixa de 500 quilômetros, né? Interconectado no espaço a pontos terrestres. Então, o satélite bate com o sinal, bate na Terra, volta para outro satélite, se conecta em rede entre os outros satélites e aí fornece conexão para pontos terrestres, né? E o ponto terrestre é simplesmente uma antena parabólica do tamanho de uma pizza, que tem uma inteligência interna que se movimenta, a única demanda é para estar olhando para o céu. E que ela se movimenta para localizar o melhor ângulo de conexão, e aí você tem uma conquista da internet para as áreas de baixa densidade demográfica, que são as áreas rurais, que são as áreas fora do alcance da cidade, que você instala rede com fibra ótica, enfim, você consegue
trabalhar, né, a rede, né? Pois bem, qual é a outra empresa do sistema, do ecossistema do Elon Musk? O cara é ousado, tem que tirar o chapéu. Não estou evitando, e no final nós vamos conversar um pouquinho sobre o outro lado da moeda, mas ele tem sido cuidadoso, está nos seus 50 anos, tem ainda aí, Deus o conserve em saúde, 20, 30 anos de muita atividade. Então ele vai trazer vai ser realmente um ícone, um líder empresarial, que vai transformar esta década dos anos 20, como também tudo leva a crer que deve gerar impacto na década de 30 e na década de 40. Então, tem aí 20 a 30 anos de a gente estar ouvindo, acompanhando as maluquices, entre aspas, do Elon Musk, mas essa ousadia é que faz ele estar realmente à frente e construindo o futuro, que é a tônica do nosso canal. Como construir o futuro, como entender as pessoas, como entender as movimentações, para que isso sirva de exemplo, para que eu também perceba como é que se constrói o futuro, né? Pois bem, The Boring Company, né? Quando você fala boring, logo vem à mente a tradução, que significa monotonia, né, que significa enfadonha, né, que significa algo chato, né, algo repetitivo. Por quê? Porque o conceito dos túneis é você ter realmente uma monotonia. Você vai estar dentro do túnel, né, uma pena que vai ter que trabalhar a questão de quem se sente... Quem sofre de claustrofobia. Pois bem, você vai estar dentro do túnel, não são túneis pequenos, os projetos, as possibilidades são túneis de grande duração, de grande percurso, né? E o interessante é que eles trabalham, né, The Boring Company, trabalha com o conceito de que as pontes estão compromissadas e as pontes devem ser substituídas por túneis. Então, em cima desse conceito, por quê? Porque a ponte é um monstrengo, a ponte impede, dependendo do lugar, a passagem normal de barcos, de navios, né? A ponte é um lugar icônico de tragédia, né? As pontes têm a necessidade, a demanda por manutenção, por cuidado, porque ela fica sujeita, ainda mais pontes de grande alcance, né, de percurso razoável, onde realmente você tem não só chuva, neve, ventos, e o desgaste com o tempo, porque você fica, né, ao relento, você fica sendo impactado pela condição climática ao longo de todo o ano. Então, o conceito por trás do Boring Company não é só construir um túnel, mas é efetivamente porque as pontes são compromissadas e está aí uma oportunidade de mercado. Então, é um projeto audacioso, né? De uma maneira geral, mas mais audacioso ainda quando você fala acerca de construir um túnel no Estreito de Bering, que seria até o nome que foi batizado, né? Ponte, o projeto inicial para ligar o Estreito de Bering. Quem não sabe, o Estreito de Bering é aonde o ponto mais próximo entre o Alasca e a Rússia, né? Lá em cima, lá no norte, né? No Pacífico Norte. Então,
quase no Ártico, ou no Ártico, eu não sei, eu sei que é o ponto mais próximo entre os dois continentes, entre os dois países, e como a parte da profundidade no estreito é de tão somente 50 metros, então seria humanamente viável, observando determinadas demandas, é óbvio, da física, né? Da demanda por ar e para respirar enquanto se atravessa como um túnel, mas é possível trabalhar isso aí e fazer no Estreito de Bering o que seria uma ponte intercontinental da paz, o túnel, né? Você tem também o Hyperloop. Então, é o Hyperloop ou Hyperloop, né? Que também trabalha com o conceito de túnel, mas no mesmo sentido que existem aquelas conexões, né, pneumáticas, onde se encaminha tubos de documentos. Era muito forte no mundo analógico, né, antes do fax, quando precisava ter o documento em mãos e você tinha organizações que ocupavam diferentes andares. Aqui em São Paulo, eu me lembro de ver o uso muito intensivo lá no centro empresarial, na zona sul de São Paulo, onde você tinha conexões entre andares com essa possibilidade de você usar os tubos pneumáticos. Então, esse Hyperloop também vai poder você transformar o que seria o ônibus, né? O que seria o trem, dentro daquele túnel pneumático, né? Que funciona em razão do vácuo. Você permitiria que você lotasse o ônibus, que é aquela cápsula, e essa cápsula, uma vez selada, fechada, ela percorreria parte desse tubo, né? Isso já existe experimento, já existem vários estudos e pesquisas feitas, e obviamente o que pega é que é uma ideia que, para ser colocada em prática, exige uma postura empreendedora, visionária e com muito investimento, com muita bala na agulha, né? Uma curiosidade sobre The Boring Company são os 20 mil lança-chamas que o doido do Elon Musk, né? A gente já está com intimidade com ele, né? Lançou e vendeu, assim, menos de 10 dias, ele vendeu uns lança-chamas domésticos, vamos assim dizer. Se você colocar flamethrower no YouTube, você vai ver uma série de demonstrações de quem comprou isso da The Boring Company. Foi vendido pela The Boring Company, né? Pois bem, uma outra área de atuação é o Neuralink, que é um empreendimento privado, iniciou com aportes de 160 milhões de dólares, né? São experimentos nebulosos e criticados principalmente pelo pessoal que é contra o uso de animais para o experimento, né? Para experimentos, para testes de shampoo, enfim. Na verdade, o Neuralink, ele já tem alguns vídeos de estudos, inclusive com o uso de chips conectados ao cérebro de macaco, para ver se o que ele manda realmente, através de ondas elétricas do cérebro, se realmente tem capacidade de operar, de realmente realizar o comando, né?
Nós temos aqui no Brasil um paralelo, né? Um cientista que ficou bastante conhecido, né? Que trabalha essa questão, que trabalhou e que prometeu, inclusive, se não me engano, na Copa, né, de 2014, onde ele fez uma demonstração dessa capacidade da conexão cérebro-músculo, cérebro-comando de músculos, né? O cientista brasileiro, né, o Miguel Nicoleles, que é conhecido de todos nós, né? Apesar de cientista, é palmeirense, quer dizer, uma incoerência em termos, né? Mas ele ficou muito conhecido em função de também atuar nessa linha, né? Como novidades na questão do Neuralink, tem a saída do cofundador desse laboratório, que é o Max Hodak. Ou seja, todo o trabalho dependeria, em grande parte, da contribuição ou das contribuições do Max Hodak, né? E aí a gente vai falar um pouquinho no final sobre a questão da polêmica, que é o Elon Musk. É óbvio, uma especulação de que o Elon Musk, num encontro com a imprensa, onde os diretores da Neuralink participaram, que tinha a ver com a demonstração do experimento com o macaco, onde Elon Musk falou demais, né, que não era para ele realizar promessas. Isso pode ter afetado o relacionamento entre os dois. Pois bem, outra conceituação é o OpenAI, ou a inteligência artificial aberta, que utiliza o mesmo endereço da Neuralink, lá em São Francisco. Iniciou-se com $1 bilhão de investimento, com vários doadores, principalmente com o dinheiro dos fundadores, entre eles o Sam Altman, né? E é um concorrente do DeepMind do Google, que, como bem sabemos, é uma empresa localizada na Inglaterra, que foi também adquirida pelo Google alguns anos atrás. Também no OpenAI tem dinheiro da Microsoft, né? E essa OpenAI, ela está separada do AI, da inteligência artificial, que é utilizado na Tesla. Claro que pode haver trocas, mas não é algo que está embarcado dentro do conceito da Tesla automotivo e da Tesla sistemas, né, e de sistemas de dirigibilidade e autonomia para os seus veículos. Então isso pode gerar no futuro uma sinergia, mas hoje elas operam de maneira totalmente independentes. Tanto é que, recentemente, o Elon Musk deixou o conselho de administração desse OpenAI, desse empreendimento, em razão do conflito de interesses e para deixar que a coisa siga o seu próprio caminho, sem críticas e sem desconfianças, né? Nós temos, por final, a SolarCity, que era uma empresa, é uma empresa, né, que foi fundada pelos primos do Elon Musk e em 2016 se tornou uma subsidiária da Tesla. E ela trabalha com painéis solares, né, intensiva em mão de obra, porque você tem que montar os painéis solares em localidades, em residências, né? Até hoje não se provou superavitária, né?
e também está trabalhando hoje com o conceito dos telhados de captação via placas solares, né? Quando você não percebe que o telhado, que o telhadinho não é você colocar aquelas placas. Ao invés de colocar placas, você coloca telhado, que é a placa solar imitando, acompanhando com o estilo arquitetônico de um telhado. E, ao mesmo tempo, as paredes de bateria, onde você tem em paredes das residências os locais de armazenamento da captação da energia solar. Pois bem, como oposição, tem um grupo chamado TS-LAC, né, que trabalha, inclusive, com investidores que apostam contra o valor das ações de mercado. Então, é importante a gente saber isso, que nem tudo são flores, nem tudo são rosas, né? É uma aposta direta e contínua na derrocada dos negócios do Elon Musk. Como a gente sabe, você pode apostar que as ações vão ter baixa e com isso lucrar. Mas até hoje e depois, no futuro, a gente pode até fazer uma análise das ações da Tesla, né? Para ver como que ela flutua, a sua volatilidade e como ela se situa. Os críticos radicais, eles têm um bordão que é tudo fraudulento em Elon Musk. Então, nós temos que abrir o jogo e mostrar que realmente nem tudo é flores, e você tem um grupo que aposta contra e que, de maneira especial, tem conseguido irritar o Elon Musk. Como a gente já viu, o Elon Musk não é dado para verniz, ele não encera, ele não melhora, ele não maquia a sua personalidade, porque ele acha que ele mesmo pode fazer isso. Ele, au naturel, ele ao natural, ele vai ser muito mais efetivo, espontâneo, autêntico. Tem vantagens? Tem, mas nem sempre o que se faz é bem compreendido. E por final, já passamos para frente, mas por final, para ver como o cara é polêmico, né? Você tem a questão da poluição espacial, ele é criticado com relação a isso. Ele é criticado com relação a Marte, né? Que ele quer ter uma comunidade instalada em Marte, né? Muita gente fala que é uma grande piada, um grande hoax, um grande trote, né? Recentemente ele tem especulado com Dogecoin, né? Que é uma outra moeda, né? Criptomoeda, e ele tem usado isso como uma forma de influenciar também a subida e a queda da valorização dessa moeda. E mais recentemente, na véspera do Dia das Mães, o Elon Musk participou do SNL. Para quem não sabe, SNL é o Saturday Night Live, que é o programa mais famoso dos Estados Unidos, que tem um histórico de vários humoristas que já participaram do SNL, que foram lançados para Hollywood, que foram lançados para o público de uma maneira geral, nas atuações que tiveram no SNL. Então o SNL sempre traz convidados especiais, personalidades, empresários, grandes capitães da indústria, como foi o caso do Elon Musk. E ele se vestiu de um sósia, um parente do Mario Bros, que morreu num acidente, numa corrida de kart, porque alguém jogou uma casca de banana na pista. E aí ele está sendo processado, né? Tem aí uma
cena onde ele está sendo julgado por um júri, e aí é um dos esquetes, é um dos quadrinhos que aconteceu lá no SNL, né? No Brasil, ele é chamado do Ike Batista americano por alguns críticos. Então, gente, é para também colocar a barba de molho, não achar que tudo são flores, que tudo é realmente uma maravilha. Bom, a Forbes identifica como o segundo homem mais rico do mundo, me parece que já superou esse valor de 157,2 bilhões de dólares, né? E no perfil dele mostra que ele possui 21% das ações da Tesla, né? Que o SpaceX hoje tem valor de 74 bilhões de dólares, né? Que cresceu na África do Sul, migrou para o Canadá aos 17 anos e se tornou um estudante na Universidade da Pensilvânia. E por final, deixa eu passar para você o perfil do Elon Musk no Twitter, né? Como é que ele se apresenta ao público, né? Ele fala que ele é o Techno-King, né? Ou Technical King, Techno-King of Tesla. Então ele é o rei tecnológico da Tesla e é o imperador de Marte, né? Então, maravilha o que isso significa, mas é como ele se autodenomina. Tem louco para tudo, né, gente? Tem louco aí que fala que é futurista social. Pois bem, ele ingressou em junho de 2009 e tem 53,9 milhões de seguidores, o que não é pouca coisa. Gente, esse é um perfil introdutório ao Elon Musk. Então, nós estamos vendo aí como ele está construindo o futuro. Então, fico às ordens para seus comentários, para suas sugestões e a gente continua, né, com os nossos vídeos sobre disrupção de carreira e disrupção do nosso mundo empresarial. Obrigado e até o próximo vídeo.